ninguém de facto tem o direito de tirar a vida ao trem. Mas se for de facto nessa vertente de narrativas, como estamos a tratar de uma figura política e a própria ciência política já nos orienta que a cena política é um ambiente de teatro onde cada ator movimenta-se de acordo com aquilo que são os seus interesses, aí poderemos sim, de facto, perceber que podemos estar perante uma encenação estratégica. Uma encenação estratégica visa, de facto, medir aquilo que é a percepção do público, sob o ponto de vista do próprio discurso que esta figura traz de vitimização para poder angariar simpatia e medir o nível de aceitação no espaço público. É importante, sob o ponto de vista político, mas em algum momento pode minar aquilo que é a aceitabilidade da própria figura perante ao seu eleitorado, porque com o tempo, se não acompanhado de fatos, esse tipo de posicionamento pode diluir aquilo que é a sua própria imagem e cair de facto aqui na descrença. O outro, porém, também pode ser a questão da guerra psicológica. A guerra psicológica, sob o ponto de vista político, é muito importante porque ela faz com que as ações que estão sendo levadas a cabo, de modo a extraviar uma ascensão de uma figura ou a conter a sua luta, sejam de facto elas diluídas porque ela coloca-se numa situação de antecipar o fenômeno. E quando ela antecipa o fenômeno, protege a sua integridade física, mas também protege aquilo que é a sua boa imagem perante ao seu eleitorado. Então, podemos estar nestes cenários todos em que aqui, de facto, desenhei, mas eu estou preocupado, sendo moçambicano, não é de facto algo muito aceitável sob o ponto de vista do Estado de Direito que alguém decida sair da sua residência para ir tirar a vida a uma outra pessoa. Todos nós temos os mesmos direitos e temos direito de facto de ser garantido segurança por parte do Estado moçambicano. Mas como tratamos de questões políticas, é preciso perceber que a guerra de narrativas, a encenação, ela é um elemento existencial. Agora, se nós vamos entrar neste ambiente de análise e olhar para isto sob o ponto de vista daquilo que são as nossas paixões ou daquilo que são as nossas emoções, aí sim podemos discutir isso sob o ponto de vista conspiração, podemos discutir isso sob o ponto de vista daquilo que é a perseguição e, de facto, será muito difícil alcançar um determinado tipo de linha de pensamento que oriente ou que nos faça compreender de facto este fenômeno. Mas para já, sendo de facto, havendo sinais de que isto está a acontecer, é muito preocupante. Ivan, eu consigo. Sim. Ah, em primeiro lugar, eu tenho a dizer que esta questão nem seria tema de debate. Nós estamos a dar muita atenção ao indivíduo, assuntos que não devem ser debates. Por que digo isso? Venâncio Mondlane é um tipo muito estudado, é um tipo rodeado de pessoas muito bem estudadas e bem assessorado com bons advogados. Para mim não cabe na mente que o Venâncio Mondlane apareça na Câmara e dizer que está a ser ameaçado sem que apresente provas. Por que não levou essas provas, contactos, mensagens, fazer um processo e levar à Procuradoria e apresentar essas evidências? Tem que aparecer na Câmara para nos dizer que ele está a ser perseguido, está a ser ameaçado. Ele tem provas, tem evidências, está a ser ameaçado. Que leve para a Procuradoria para saber o processo se investigar e se encontrar essas pessoas. Se isso for verdade. Agora, eu quando parei para analisar no fundo, um pouco das atitudes do Venâncio Mondlane, após ele ter decretado que quem for falar mal dele será processado e terá uma multa para pagar. Isso também foi tema de debate. Depois, agora aparece a dizer que está a ser ameaçado, também está a virar tema de debate. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, o comportamento do ilustre Venâncio Mondlane acaba assemelhando-se com um tipo de transtorno de personalidade.
não é? Que é outra transtorno de personalidade histriônica. Não é? Esse transtorno de personalidade histriônica afeta indivíduos que gostam muito de atenção. E se ele tiver um pouco desta sintomatologia do transtorno de personalidade histriônica, nós estaremos a alimentar aquilo que é o ego deste indivíduo. Porque o que estamos a fazer aqui, estamos a alimentar o ego desse indivíduo. Ele está a ganhar destaque, ele está a ganhar, os seus objetivos estão a ser atingidos, que estamos constantemente a falar dele. Massango, eu iria propor, sei que isso seria impossível, mas eu iria propor a esta nação que paremos por 6 meses de falar do Venâncio Mondlane, para ver como é que ele iria se posicionar. Venâncio Mondlane saiu às ruas há poucos dias, saiu às ruas para medir o pulsar da sua popularidade. E ele percebeu que o povo já não está do mesmo jeito que era antes. E, modesta parte, eu tenho que parabenizar o Venâncio Mondlane, porque ele é um bom estratega. Ele sabe muito bem colocar-se na posição de vítima quando entende, sabe muito bem sair da posição de vítima quando recebe, sabe muito bem atrair atenção para si. Agora, não estou a dizer que ele não está a ser ameaçado, mas não concordo com os moldes que ele usa para dizer que está a ser ameaçado, se isto for verdade. Então, como ele tem tanta capacidade, tem um QI mais avançado, que acredito que todos nós que estamos aqui, porque se ele estivesse aqui, é isso que ele iria fazer, tem um QI tão avançado assim. Então, que instrua um processo que leva à Procuradoria, apresente provas para se investigar. E não aparecer na câmera e dizer que ele está a ser perseguido, está a receber muitas mensagens, está a receber muitas ameaças e não tem nenhuma prova física que nos apresenta. Isso se assemelha ao discurso que o Venâncio teve há meses atrás, quando chamou o Chapo, quando esteve em Portugal, de mentiroso. Eu disse aqui neste programa que se o Chapo é mentiroso, ao dizer que não teve nenhum acordo com o Venâncio, mas conversaram, então o Venâncio também seria mentiroso. Que apareçam os seguidores do Venâncio, os mais próximos de Venâncio, a apresentarem as evidências dos acordos que tiveram com o Chapo. Apareceu alguma prova até hoje? Não. O assunto morreu assim. E este assunto também da ameaça, pode ser que também mora assim. Mas ele já terá atingido aquilo que é o seu objetivo, que é falarmos dele. Ok. Doutor Pangai, a questão é a mesma? Sim, é o seguinte, todos aqueles que tiveram ideias diferentes da Frelimo morreram. E não pode haver dúvida, que mesmo no dia de hoje, que quem pensa diferente pode ser vítima. O que se pretende é perpetuar o pensamento universal, mesmo daqueles que não concordarem com o tal pensamento. Venâncio Mondlane, ele deve estar convicto de que o herói morre. Venâncio Mondlane, em alguns aspectos, nós temos que reconhecer o papel que ele desempenhou no despertar aos moçambicanos sobre os seus direitos. E isso constituiu inimigos em seu redor. O fato de Venâncio Mondlane ter conseguido colocar os moçambicanos na rua, depois de ter despertado do que estava acontecendo no país, de outubro a janeiro, praticamente o país parado, aquele momento constituiu inimigos Venâncio Mondlane. Em todas as denúncias que Venâncio Mondlane tem estado a fazer hoje, que de alguma forma acaba criando uma consciência dos moçambicanos e ir à reivindicação ao próprio governo, cria inimigos em redor de Venâncio Mondlane. Então, não pode constituir dúvidas que Venâncio Mondlane, neste momento, é algo a bater, tendo em conta o cenário que ocorreu mesmo na luta de libertação nacional. Estamos a discutir hoje os heróis que foram abatidos, como Urias Simango. Por que Urias Simango foi considerado reacionário? Ideias diferentes. Será que Venâncio Mondlane
foge à regra de ser considerado um reacionário e constituir um inimigo a bater. Não estamos aqui a dizer que ocorreu ou não, mas não pode haver dúvidas aqui que todo aquele que pensa diferente em Moçambique é um inimigo a bater. Aliás, nós temos estado a ter vários cenários, sobretudo no continente africano. Os opositores são reacionários, são colocados nas cadeias. Domingos Simões Pereira, em Guiné-Bissau, está aí. Na Tanzânia, os opositores estão aonde? Estão aí. Acredita-se mesmo que aquilo que Venâncio Mondlane está a fazer aqui está a alegrar o regime atual? Está feliz o regime atual? Venâncio Mondlane não é pedra no sapato do regime atual. Se o Venâncio Mondlane desaparecer desse mapa, não haverá alguém que vai festejar por isso, por ser pedra no sapato. Então é exatamente isso. Não estamos aqui a falar de sim ou não, ou sofreu ameaça, mas de uma forma geral, percebe-se que Venâncio Mondlane é uma pedra no sapato para esse regime. E a contribuição do Venâncio Mondlane para o despertar da consciência dos moçambicanos, ninguém deve ignorar. E jamais os moçambicanos ficaram abertos antes do que agora que está a acontecer. As denúncias sobre as portagens, as denúncias sobre a gestão dos recursos naturais, as denúncias sobre os desfalques que estão a acontecer neste país, as denúncias da inoperância de muitos dirigentes. Dia após dia, Venâncio Mondlane está a poder abrir a mente dos moçambicanos. E isso constitui pedra no sapato para o regime atual. E quando é uma pedra no sapato, não vai continuar a andar com pedra no sapato. A ideia é descalçar o sapato e retirar a pedra. E pode ser por esse motivo mesmo que pode haver essa situação. Mas, de todas as formas, não pode constituir aqui uma dúvida de haver perseguição de todo aquele que pensa diferente em Moçambique e em África no geral. Ivan, quais são os finais? Dizer muito obrigado, mas antes de ir a considerações finais, gostaria aqui de dizer, Venâncio Mondlane, ele sim é uma figura que teve o seu auge nesse país. Isso não, ninguém vai negar isso, ninguém vai fugir disso. Mas estamos a dizer que o mesmo Venâncio Mondlane foi se encontrar com Chapo às zero, sem decretar para o seu povo que queria se encontrar com Chapo às zero. A minha questão é, será que é uma pedra no sapato para este regime? Será que mesmo é uma pedra no sapato? Fica a questão no ar. Porque quando é para ir se encontrar as negociatas, ele vai. Mas também quando é para fazer política, ele sabe muito bem fazer. Então, ele está de parabéns pelos seus posicionamentos, pela sua forma de ser e estar. E que continua nos despertando como povo. Mas também não podemos ser cegos e ele aparecer e dizer que está a ser ameaçado sem que nos apresente evidências. Quanto a isso, não podemos ser cegos até esse ponto. O nosso Mondlane é muito estudado, muito inteligente para nos dar evidências e provas suficientes que ele está a ser ameaçado. E agradecer a todo telespectador por ter me escutado, por ter me ouvido. Agradecer a ti, Massanco, por fazer parte desta casa. E muito obrigado. O Lungo, considerações finais. Bem, em jeito mesmo de considerações finais, dizer que nos acompanha a partir de casa que, olha, os políticos sempre fazem algumas ou praticam algumas ações com vista a, de facto, ganhar mais simpatias. Os movimentos dos políticos não são em vão, ou seja, a cada passo que ele dá, ele tem um objetivo por alcançar. E a manipulação é um dos instrumentos que é usado, é muito fundamental para eles, para poder, de facto, ganhar mais simpatia. E também o entretenimento faz parte disso, está tudo, de facto, escrito na ciência política. Quem quiser pode ir lá visitar. Um indivíduo que corta bolo no meio da água, isto é um sinal claro de que, de facto, estamos perante a um entretenimento. Quando alguém também coloca botas, vai fazer uma marcha e só se filma a parte que ele também faz uma marcha dentro da água, é tudo entretenimento. Então, temos que perceber
e olhar para os resultados palpáveis. O que é que nós queremos? Onde é que nós queremos caminhar? A própria Inglaterra, que nós olhamos como mais desenvolvida, de facto, na altura do Brexit, houve manipulação e as pessoas, de facto, votaram a favor do Brexit, que era a saída da Inglaterra da União Europeia. E hoje as pessoas arrependem-se porque perceberam que estavam num jogo e o jogo resultou. Cada pessoa acordava na sua rede social e encontrava as desvantagens de estar na União Europeia. E ninguém falava das vantagens de estar na União Europeia. Então, são estes jogos que devemos percebê-los para amanhã não recordar de uma figura de hoje com algum desdenho e, de facto, com algum arrependimento. Mas é preciso compreender a figura hoje, caminhar com ela, até que, de facto, tenhamos aquilo que todos nós queremos. Caríssimos. Olha, desculpe, um minuto só. Eu sabia que o Dr. Marcelino ia querer dizer alguma coisita. Não, só para dizer o seguinte, é que é preciso rever a questão dos heróis moçambicanos. Se nós pretendemos ainda ovacionar heróis moçambicanos, então sejamos inclusivos e deixemos dessa questão de exclusão. Outro aspecto, relativamente à questão que nós estávamos a falar aqui sobre o Venâncio Mondlane, é preciso que nós saibamos de que não existe um homem perfeito. Há sempre algumas situações em que podemos dizer aqui sim, outro não. O mais importante aqui é que nós temos que colher o fruto das contribuições que Venâncio Mondlane poderá ter. Provavelmente Venâncio Mondlane pode não vir a dirigir esse país, mas em face da consciência que cultivou na sociedade moçambicana, vir a aparecer outro já a poder desenvolver melhor e criar essa situação de disparidade do desgoverno que o país está a passar. Ok, muito obrigado, caríssimos. Foi uma honra estar convosco. Despeçamos-nos com a promessa de voltar amanhã, quando for 8 horas, para mais uma saga informativa. De uma forma reiterada, se tem uma queixa, tem uma denúncia por fazer, não hesite em entrar em contato conosco através do número 8254 81 378. Esse é o nosso número de denúncias. O senhor pode mandar vídeos no WhatsApp, pode ligar para nós, para que possamos nos dirigir até o seu bairro, o seu posto de trabalho, sua localidade, sua comunidade. 24/24, o Diário do Povo, a tua TV, está à vossa inteira disposição. Voz de uma excelente terça-feira, quarta-feira, sei que é. E um excelente dia dos heróis. Até amanhã.